E aí, marujos e marujas, eu sou o Frost, e hoje a gente vai zarpar rumo a um dos temas mais misteriosos e fascinantes da história. Os Sete Mares. Eles foram palco de aventuras, descobertas, lendas assustadoras e muitas histórias que até hoje intrigam o mundo. Será que você teria coragem de enfrentar monstros marinhos, piratas sanguinários e navios fantasmas? Pois se prepare, porque hoje vamos navegar juntos pelas maiores curiosidades e lendas dos oceanos. Então já pega seu colete salva-vidas e bora mergulhar nessa viagem épica. A expressão Sete Mares é muito mais antiga do que parece, mas aqui vai a pegadinha. Ela nunca foi fixa. Os gregos antigos, por exemplo, usavam o termo para se referir a mares que faziam parte do Mediterrâneo. Já os árabes falavam de mares próximos do Oriente, como o Mar Vermelho e o Mar da Arábia. Na Idade Média, os europeus usavam a expressão para indicar as águas que eles exploravam durante o comércio e as cruzadas. Hoje em dia, a versão mais aceita é que os sete mares seriam Ártico, Atlântico Norte, Atlântico Sul, Pacífico Norte, Pacífico Sul, Índico e Antártico. Ou seja, os sete mares sempre mudaram de acordo com quem estava contando a história. Era como uma gíria do tipo, viajar pelos sete mares significava explorar o mundo. Então, se alguém te perguntar quais são os sete mares, você pode responder, depende de quem você está perguntando e da época da história. Isso já dá uma bugada na mente de qualquer curioso. No meio do Oceano Atlântico existe a Fenda de Milwaukee, que é o ponto mais profundo desse oceano, chegando a mais de 8.300 metros de profundidade. É como enfileirar 9 torres Eiffel, uma em cima da outra, e ainda ter espaço sobrando. Os antigos navegadores não tinham como medir essa profundidade, mas percebiam que o oceano era tão vasto e escuro que acreditavam que monstros habitavam essas regiões abissais. Imagina só, no silêncio do mar, sem tecnologia nenhuma, só com um barquinho de madeira, acreditando que a qualquer momento uma criatura gigante podia engolir todo mundo. Não é à toa que nasceram lendas sobre krakens, serpentes marinhas e leviatãs vivendo nessas fossas. Hoje, a ciência confirma que a vida nos abismos é estranha mesmo, com criaturas que parecem ter saído de filmes de terror, como peixes com dentes transparentes e animais bioluminescentes. Então, mesmo que não tenha um monstro gigante lá embaixo, dá para entender por que os marinheiros tinham tanto medo. Agora vamos falar de uma das lendas mais conhecidas dos mares, Davy Jones. Na tradição dos marinheiros britânicos do século XVIII, o nome dele era sinônimo de terror. O armário de Davy Jones seria o lugar no fundo do oceano para onde iam as almas dos marinheiros que morriam no mar. Ou seja, se você afundasse com seu navio, acreditavam que ia bater um papo direto com ele. E detalhe, ele não era visto como um pirata ou uma figura física, mas sim como uma entidade espiritual, uma espécie de demônio das águas. O medo era tão grande que os marinheiros evitavam falar o nome dele em voz alta. Séculos depois, o cinema transformou Davy Jones em um vilão icônico, no filme Piratas do Caribe, com aquele visual cheio de tentáculos. Mas antes disso, ele já era a versão marítima do Homem do Saco. Falava-se dele para assustar e manter os marinheiros na linha durante as viagens. Quando o assunto é pirata, ninguém supera a fama de Edward Teach, mais conhecido como Barba Negra. Ele foi um dos piratas mais temidos do século XVIII, atuando principalmente no Caribe. A fama dele não era só pelo saque, mas pela aparência assustadora. Durante os combates, ele colocava pavios acesos no chapéu e na barba, fazendo fumaça sair do rosto. Imagina o impacto psicológico disso nos inimigos. Parecia que o cara estava em chamas. Barba Negra também era um estrategista. Ele sabia que a fama de monstro o ajudava a vencer batalhas sem precisar lutar tanto. A lenda diz até que ele fez pacto com o diabo. E quando foi morto em 1718, mesmo depois de levar mais de 20 tiros e golpes de espada, ele continuava lutando. E tem mais. Os marinheiros contavam que depois de decapitado, o corpo dele nadou em volta do navio antes de afundar.
Isso só aumentou a fama sobrenatural dele. É ou não é digno de filme de terror? No passado, navegar era enfrentar o desconhecido, e os mapas antigos refletiam isso. Muitos traziam ilustrações de monstros marinhos enormes, como se fossem placas de aviso, e não vá por aqui. O Kraken, por exemplo, era descrito como uma lula ou polvo gigante capaz de puxar navios inteiros para o fundo do mar. Já o Leviatã vem de tradições bíblicas e era retratado como uma serpente colossal. Essas criaturas eram formas de explicar o medo e o mistério dos mares profundos. Afinal, os marinheiros viam sombras estranhas na água, tentáculos enormes, ou até baleias, e não sabiam o que eram. Curioso é que algumas dessas lendas podem ter surgido de animais reais, como lulas colossais, que chegam a ter mais de 10 metros e só foram filmadas vivas recentemente. Ou seja, não dá para culpar os marinheiros. Se eu visse uma coisa dessas saindo do mar no meio da noite, eu já estaria rezando até para Netuno. As sereias são talvez as criaturas mais famosas dos oceanos. Metade mulher, metade peixe, elas atraíam marinheiros com seu canto hipnótico. Muitos acreditavam que o som levava os navios direto para os rochedos, causando naufrágios. Essa lenda aparece em várias culturas. Os gregos já falavam das sereias que tentaram seduzir Ulisses na Odisseia. Mas a ciência moderna tem uma explicação: os sons que os marinheiros ouviam poderiam vir de baleias, golfinhos ou até peixes-boi, que em alguns ângulos, vistos de longe, lembravam figuras humanas. Claro que, depois de meses em alto mar, com fome, cansaço e saudade, a imaginação fazia o resto do trabalho. E convenhamos, é bem mais legal contar que você foi enganado por uma sereia do que admitir que confundiu um peixe-boi com uma mulher linda. Uma das histórias mais arrepiantes é a do holandês voador. Segundo a lenda, esse navio fantasma foi amaldiçoado a nunca mais atracar em nenhum porto, condenado a vagar eternamente pelos mares. A origem da história vem do século XVII, e alguns dizem que o capitão fez um juramento blasfemo, desafiando Deus, e por isso foi condenado. Marinheiros juram ter visto o navio em meio a tempestades, sempre cercado por uma névoa misteriosa. Ver o holandês voador era sinal de má sorte ou até de morte iminente. Essa lenda ficou tão famosa que até hoje aparece em livros, filmes e, claro, no Piratas do Caribe. Se for verdade, esse deve ser o navio de cruzeiro mais azarado de todos os tempos. Nem buffet liberado deve ter lá. Ah, o Triângulo das Bermudas. Talvez o maior mistério moderno dos mares. Essa região fica entre Miami, Porto Rico e Bermudas, e ganhou fama porque navios e aviões simplesmente desapareceram lá. O caso mais famoso é o do voo 19, em 1945, quando 5 aviões da Marinha dos EOS sumiram durante um treino. Nenhum destroço foi encontrado. Isso gerou inúmeras teorias, desde falhas de bússola até portais para outras dimensões. Teve gente que disse que os desaparecimentos eram culpa de alienígenas sequestrando embarcações. Outros afirmam que a área tem anomalias magnéticas que bagunçam os instrumentos de navegação. O mais curioso é que, mesmo com tantas investigações, não existe uma explicação definitiva. E aí? Mistério real ou só mais uma boa história dos mares? Eu só sei que não boto meu barquinho para passear lá. Agora vamos falar sobre uma das criaturas mais icônicas e temidas dos mares. Moby Dick, a lendária baleia branca. Essa fera colossal ficou famosa graças ao romance de Herman Melville, publicado em 1851, mas muitos acreditam que a história tem base em fatos reais. A inspiração veio de um cachalote chamado Mocha Dick, que realmente existiu e foi temido por caçadores de baleias no século XIX. Dizem que ele atacava navios baleeiros com uma fúria incomum, partindo embarcações ao meio com um só golpe de cauda. A lenda conta que o capitão Ahab, obcecado por vingança, após perder uma perna para a criatura, passou sua vida inteira tentando capturá-la. E o resultado foi um dos confrontos mais épicos da literatura e da história marítima. Mas o que poucos sabem é que os cachalotes de verdade podem chegar a 20 metros de comprimento e pesar mais de 50 toneladas, sendo capazes de mergulhar a profundidades absurdas em busca de alimento, como a lula colossal. Acredita-se que o mito de Moby Dick simbolize a luta do homem contra a natureza, ou talvez contra sua própria insanidade e obsessão. Mas uma coisa é certa,
Se essa baleia realmente existisse nos 7 mares, até o Davy Jones pensaria 2 vezes antes de cruzar o caminho dela. E para fechar com chave de ouro, ou melhor, com baú de ouro, os tesouros amaldiçoados. Todo mundo já ouviu falar de piratas enterrando riquezas em ilhas desertas. Mas a parte que pouca gente lembra é que muitos desses tesouros vinham acompanhados de maldições. A lenda dizia que, se você encontrasse o tesouro sem ser o herdeiro legítimo, sofreria azar, doenças ou até a morte. Isso não impedia aventureiros de arriscar a vida atrás dessas riquezas. Até hoje, existem caçadores de tesouros que exploram navios afundados, acreditando que podem encontrar moedas de ouro, joias e até artefatos históricos valiosíssimos. E a cada descoberta, novas histórias de maldições reaparecem. No fundo, talvez o verdadeiro tesouro seja a própria aventura da busca. Mas, sinceramente, eu ficaria feliz só de achar as moedas que caíram do meu bolso no sofá. E aí, navegadores? Qual dessas lendas dos 7 mares você achou mais assustadora? Foi o Davy Jones com seu armário sinistro, o navio fantasma do holandês voador, ou o pirata Barba Negra em chamas? Comenta aí embaixo porque eu quero muito saber a opinião de vocês. E se curtiu esse vídeo, já deixa aquele like que me ajuda mais que bússola em tempestade. E se inscreve no canal para não perder nenhuma viagem pelo mundo das curiosidades. Eu sou o Frost, e nos vemos na próxima aventura. Valeu, marujos!